da Vigilância Sanitária aqui de Paranaíba, o Gilson Piva, e ele vai falar um pouquinho para a gente da febre maculosa. Mato Grosso do Sul tem aí 27 moradores com suspeita de febre maculosa, isso de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, né? Esses casos estão sob investigação e os pacientes, segundo a Secretaria, em tratamento domiciliar. Até agora, Mato Grosso do Sul já teve 29 notificações da doença. Então, além desses 29 suspeitos, outros 2 foram descartados. O primeiro deles é de um morador de Ribas do Rio Pardo e o segundo de uma idosa de Campo Grande. E o Gilson vai falar para a gente aqui, né, sobre aqui em Paranaíba, né, quais seriam esses locais de risco. O meu animal em casa corre risco de me transmitir, o espelho d'água, nós tivemos aí a exposição agropecuária. Quais aí são as principais dúvidas, os principais cuidados, Gilson? Aqui em Paranaíba a gente já teve algum caso suspeito? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Thalita. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura. Mais uma vez agradeço o espaço. Então, agora voltou à tona, né, a temática sobre febre maculosa, e ela é uma doença já bem antiga, né, e ela se trata de uma zoonose, né? Quando a gente fala de zoonose, significa que ela é uma doença que é transmitida de um animal para o ser humano. E no caso da febre maculosa, nós precisamos do quê? Da presença de um vetor para fazer a transmissão da doença. Febre maculosa, o agente etiológico dela nada mais é do que uma bactéria chamada Rickettsia ricketts. E essa bactéria, para ela entrar no nosso corpo, ela precisa de um vetor. E esse vetor mais comum na cadeia de transmissão aqui no Brasil é o carrapato, comumente conhecido como carrapato estrela, né? Uhum. É o amblioma. Então, qualquer mamífero que tenha esse carrapato e que esse carrapato esteja contaminado com a Rickettsia ricketts, com a bactéria, esse animal pode sim estar levando esse carrapato para dentro da sua casa, como você pode estar buscando fora da sua casa, em eventos, né? Igual a cavalgada que teve aí, né? Os equinos são animais também portadores do carrapato estrela, né? Então, é uma doença que ela precisa de ter esse carrapato e tem umas curiosidades que a gente pode estar passando para a população a respeito do ciclo desse animal. Por quê? O carrapato estrela, conhecido, ele tem ciclo, ele tem as suas fases, né? Para ele crescer, para ele se reproduzir, ele precisa de sangue, ele precisa de se alimentar de sangue. Então ele busca nos mamíferos, né? E os mais comuns são a capivara e os equinos. Uma vez ele se alimentado de sangue, ele vai poder se reproduzir. Esse animal, esse carrapato com a bactéria da febre maculosa, com a Rickettsia, uma vez ele com essa bactéria, ele vai poder passar para os ovos essa bactéria. E aí a gente tem que lembrar que o ciclo dele, a cada ciclo do carrapato, esse carrapato vai pôr aí em torno de 6 mil ovos. Então, e são ele infecta ovos todos. E no caso, o carrapato ele infecta também a capivara. A capivara também Sim. adoece, também pode morrer. Não, ou não? Os animais eles são resistentes à doença. Eles não apresentam o quadro que o ser humano vai apresentar. Então ele pode sim ser o reservatório, né? Uhum. No entanto, ele não vai apresentar os sintomas. Então o ser humano tem os sintomas, a gente pode estar falando depois, né, dos sintomas. Mas assim, o que é interessante é que esse carrapato, as fases de vida dele são 4 fases, né? Ovo, larva, ninfa e adulto. Aí o ovo, né? O ovinho ali, a hora que a fêmea terminou de se alimentar do sangue, ela vai descer do animal e ela vai pôr seus ovos, então, no meio ambiente, na grama, né? No pasto, né? Vamos dizer assim, no mato. E aí, esses ovos, eles vão se evoluírem, vai virar uma larva. A partir daí, de larva, ninfa e adulto, eles já começam a transmitir febre maculosa.
Então, a larva, ela é conhecida, popularmente, ela é falada como miquim. Então, quem nunca ouviu falar, eu fui na fazenda, sim, e aí eu voltei cheio de miquim. E aí, que é aquele bem pequenininho, né? Aquilo ali nada mais é do que a fase larvar. O filhotinho do... E esse filhote já transmite a febre maculosa. São praticamente microcarrapatos ainda, né? Sim. Bem pequenos. E isso tudo começou a vir à tona novamente depois daquele caso, né? Em Campinas, teve um casal que foi em uma festa, numa chácara ali naquela região, acabou morrendo, outras pessoas infectadas tiveram aí também alguns sintomas, mas é uma doença. E por falta que de tá tratamento, anos, né? Tratamento. É porque nem se cogitou, né? Eu acredito, sim, né? Não houve assim, durante a investigação, clínicas, né? A investigação, uma anamnese ali, não colocou como diagnóstico diferencial a febre maculosa. Se Ninguém colocasse, nem pensou nisso. o médico época, né? sabe que a febre maculosa é de evolução rápida, né? O período de incubação da febre maculosa no ser humano pode variar de 2 a 15 dias. Aí. Então, assim, se não entrar com tratamento, as chances de evoluir a óbito é grande. No caso, tem aí de 2 a 15 dias para manifestar os sintomas. E quais são os sintomas? Então, é um período bem variável, né? Você vê de 2 dias até 2 semanas, né? Isso vai variar muito de acordo com a situação da pessoa e a quantidade de Rickettsia que foi inoculada, né? Entendi. Vale lembrar o seguinte, o carrapato, uma vez implantado no corpo da pessoa, ele precisa de pelo menos 4 horas para poder transmitir a doença. Não significa que ele picou a pessoa E já vai transmitir. Até uma dúvida que me surgiu agora. Muitas pessoas têm o hábito de matar, né, o carrapato. A transmissão também ocorre Não pode aí? fazer. Não pode. Não pode espremer o carrapato. É porque tem gente que tem, né, esse muito hábito, comum, né? Ou tirar dos cachorros e fazer... Espremer. Uhum. Se você espremer, você está contaminando o ambiente com a bactéria. E também pode ocorrer a transmissão, assim, para o humano. Pode, né? Sim. Se tiver algum ferimento, ele pode sim. Da mesma, a pessoa pegou, se o carrapato está se alimentando ali no corpo da pessoa, a pessoa vai lá e espreme, esmaga o animal ali. Não pode, você tem que ir com uma lâmina, né? Pode ser até com a lâmina de uma faca, né? Ou uma gilete, alguma coisa, você vai passar e tirar. Ou você pegar o animal, o carrapato e você girar, né? Sentido ali, horário, anti-horário, para tentar tirar ele com a peça bucal dele. Porque se você espremer, primeiro que você vai estar ajudando a inocular mais, se ele estiver contaminado com a Rickettsia, né? E dependendo do jeito que você tirar, a peça bucal dele pode ficar na pele da pessoa e aí isso daí pode causar depois uma infecção. Gilson, e depois de quanto tempo, né, da pessoa contaminada que aparece o primeiro sintoma, qual seria, né, esse primeiro sintoma? Olha, são vários sintomas. Até nós tínhamos um caso aqui, de acordo com a nossa vigilância epidemiológica, um paciente internado, e que os médicos levaram a suspeita, né, como diagnóstico diferencial de febre maculosa. Ele estava com suspeita de dengue, né, e de outras doenças que são de diagnóstico diferencial. Então foi feita a coleta do material e já entraram com tratamento, porque tem que fazer isso, né? Mas aí, como é são sintomas comuns a outras doenças, um exemplo, febre alta, né? Qualquer outra doença pode dar febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, né? Aquele mal-estar, diarreia. Aí isso daí é comum, a dengue é comum a outras arboviroses, né? Mas aí o que pode levar as suspeitas maiores é o que? As petequias hemorrágicas, aqueles pontos de hemorragia, geralmente nas extremidades do corpo da pessoa. Aí, como os casos mais graves, já bem evoluído a febre maculosa no organismo, os quadros de hemorragia geral, generalizada, e associada a vômitos, né? E muita fraqueza, então assim, as petequias os que mais dá indícios de que pode ser uma febre maculosa, mas não que os outros sintomas a própria dengue também a pessoa aparece, né? Nós temos aqui nós vivemos
num ambiente endêmico de arboviroses, de dengue, zika, chikungunya, né? No entanto, a febre maculosa ela é uma doença que, independente se é período seco agora, é período seco, mas continua, né? As fases de evolução de um carrapato transmissor, eles ficam o ano inteiro se reproduzindo. E eles sobrevivem sem se alimentar por 6 meses, 1 ano. Então, esse carrapato ele fica nos ambientes dele, né? De mato, de floresta, né? Mata fechada, no pasto. Então, assim, não, é só período de chuva que vai causar febre maculosa. Não é, né? Não é. E você falou aí da questão das capivaras e dos equinos, né? Sim. Que seriam aí a maior preocupação. Aqui, então a preocupação maior seria a zona rural mesmo, né? Aqui na cidade, a preocupação seria com o espelho d'água, né? Já que já foi flagrado capivara ali. Sim. Tem alguma atenção especial? Esse carrapato, ele tem um formato diferente, né? O pessoal... tô preocupada. Não... Esse carrapato ele é muito comum até nos cachorros, né? O carrapato estrela, o Amblyomma sculpum. O que a gente pode orientar é que a gente vê muitas pessoas sentando na grama lá do espelho d'água. Então a gente não sabe o que passou ali de madrugada. A capivara tem hábito noturno de pastar. E ali é muito comum encontrar capivara. Lá em Campo Grande mesmo, se você andar ali na região do shopping, em Campo Grande, é uma região que muito bem habitada, né? Tem muitas clínicas e tem casas ali que são na entrada da casa é aquele gramado bonito, aí você passa de madrugada lá, tem capivara pastando, né? Então assim, é de hábito noturno elas pastarem também, e aí elas podem estar deixando ali, né, os carrapatos, e aí a pessoa vai ali tomar um ar, tomar um tereré no final de semana e senta direto na grama. Deita também, que eu já vi muitas pessoas deitando ali. Muitas então, assim, pessoas. Aí leva o animal, né, o cachorro para passear. Então, assim, hoje nós temos os Nexguards da vida, os Bravectos da vida aí nas casas veterinárias, você pode dar para o seu animal. Mas para o ser humano não tem. Então você tem que tomar cuidado. Vai de calça. Chegou em casa, dá uma vistoriada, ver se não trouxe nada do espelho Não existe repelente. Existe sim. Para humano. Ótimo lembrete. Olha, o ideal é que se você está de calça, por exemplo, você pode colocar o repelente sobre a calça. Aquele repelente normal mesmo. Sim. E aí, agora se você está só de short, aí você pode jogar o repelente nas pernas, né? É o repelente para mosquito mesmo. Normal. O repelente, esses repelentes que vendem no mercado, já são próprios para tanto mosquito quanto para carrapato. Olha que interessante. Então, moçada, vocês vão comprar repelente, viu? Vai lá passear. Vai todo mundo correr passear no espelho d'água de shortinho, vai lá passear de shortinho. Legal que para trabalhadores rurais, a gente sempre dá a dica de coisas que eles não fazem, óbvio, né? Porque eles falam que fica lida, muito feio, né? Mas assim, você pegar a calça, já usam calça comprida, mas aí a gente fala assim, pega a meia e põe sobre a calça. Né? Aí vai ficar bonito, né? Vai. Aí aí você vai vestir a bota. E a bota também tem que ser em cima da calça. Sim. Aí vai ficar aquela coisa mais bonita ainda. Mas você sabe que tem muitos que, né? Que utilizam. Utilizam. Festa de peão assim, né? E aí a camiseta também dentro da calça, né? De preferência manga comprida. E aí, se possível, usar o repelente na roupa. Também, né? E aí chega em casa, vai tomar banho, a pessoa pelada, ela tem que vistoriar o corpo dela. Isso. Por quê? Tem uma curiosidade. Que nem eu falei, a larva, a ninfa e o adulto são transmissores já da riquétia. No entanto, a larva e a ninfa, ela vai picar você e você nem vai sentir. Vai ser, às vezes, uma coceirinha. Nem coça, sim. Às vezes você vai achar que é um pernilongo, alguma coisa. Exatamente. Como o adulto, né, o carrapato adulto, já tem a sua boca bem definida, né? E então, na hora que ele vai picar, você sente a dor. Então, é mais difícil um adulto transmitir a doença para o ser humano. Sim. Geralmente, a transmissão ocorre na larva, né? Que é o miquim,
né? Ou a fase da ninfa, que é o chamado vermelhinho, porque a pessoa não sente. E aí é onde junta aquele e mundo, fica, né? E aí eles vão picando e aí fica aquelas 4 horas. Pessoal que gosta de pescar no final de semana, então, né, Alex? Casa, Ainda bem que eu não pesco. Não tá pescando, não, Alex? Não pesco. Pessoal Mas você tocou num ponto importante mesmo, né? O pessoal sai muito para pescar. Algumas pessoas acabam fazendo algumas práticas proibidas, né? No caso que é a caça desses animais. Pode ser um problema para ele também, né? Pode sim. Igual eu havia já falado no intervalo, tanto a capivara, que é de costume, né, fazer a caça dela, porcos do mato, né, catetos, essas coisas. Se eles têm o amblioma, se eles têm um carrapato ali, uma vez que ele foi abatido, a temperatura corpórea desse animal vai abaixar. Igual o cadáver humano, né? E os carrapatos e outros parasitas, pulgas, né? Eles não gostam de sangue frio, eles gostam de sangue quente. Então, quando esfria o corpo do animal, o que eles vão fazer? Eles vão migrar para outro local. Se estiver no solo, se o animal tiver caído no solo, esse carrapato vai para o solo. Se ele estiver no lombo do caçador, que a pessoa geralmente pega esse animal e põe no lombo e vai embora, né? O carrapato vai para o corpo desse caçador. E até mesmo tem gente que utiliza cachorro, né, para caçar. E aí você coloca lá, às vezes nem coloca no corpo, mas coloca lá na caçamba da caminhonete. E aí você tá levando seu cachorro. Traz e pra aí, cidade. Enfim, é uma cadeia, gente. Tem que tomar cuidado. Gilson, a gente agradece a sua disponibilidade, né? Agradece você estar aqui, né, esclarecendo, trazendo seu conhecimento, né? E, claro, a gente vai estar aqui acompanhando de perto, né? Se você tiver mais alguma orientação para a população, quiser aí trazer mais alguma informação, os microfones estão à disposição. Eu agradeço muito a cultura pelo espaço, é um assunto importante, é pouco falado, né? Às vezes a pessoa sabe pelas notícias, no entanto, ela não busca informação para ler mais, e é onde o rádio nos ajuda a passar essa informação durante o trânsito da pessoa, a pessoa em casa. Agradeço mais uma vez. Obrigada, viu?